criatura do celeiro da noite em Andal. Mesmo agora, décadas depois, ainda posso lembrar vividamente daquela noite de verão aterrorizante, quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Foi durante minha visita anual ao rancho dos meus avós no interior do Novo México. Eu sempre aguardava ansiosamente por essas viagens, os espaços abertos, ajudando o vovô com os animais e ouvindo as histórias da vovó junto à lareira. Mas aquela visita em particular, no verão de 1979, está gravada na minha memória por um motivo muito diferente. O rancho dos meus avós era isolado, cercado por vastos trechos de natureza selvagem. A cidade mais próxima ficava a 1 hora de carro. Lá, sentíamos como se estivéssemos em nosso próprio pequeno mundo. Mas mesmo quando criança, eu podia sentir uma corrente subjacente de algo estranho e inquietante naquela paisagem solitária. Vovô e vovó frequentemente falavam em tons abafados sobre acontecimentos estranhos na área. Mas uma noite, enquanto estávamos sentados ao redor da mesa de jantar, o vovô limpou a garganta e disse: "Vocês sabem, nos últimos meses, várias de nossas ovelhas e gado desapareceram sem deixar rastro." A vovó concordou, seu rosto sério. "É a coisa mais estranha, sem sinais de ataques de animais ou ladrões. Eles simplesmente sumiram." Eu olhei para o meu prato, minha curiosidade aguçada. "O que você acha que aconteceu com eles, vovô?" Ele balançou a cabeça, a carranca marcada em seus traços envelhecidos. "Eu queria saber, querido. Eu tenho criado gado nestas partes por mais de 50 anos e nunca vi nada parecido." A vovó se inclinou, baixando a voz para um sussurro conspiratório. "E isso não é tudo. Em noites sem lua, quando o rancho está escuro como breu e silencioso como um túmulo, às vezes ouço esses gritos e sussurros quase humanos, vindos das florestas que margeiam as terras de pastagem." "Sério? Como eles soam?" Ela estremeceu. "É difícil descrever. Eles não são bem animais, mas também não são bem humanos. É como se estivessem falando em algum tipo de linguagem estranha e distorcida. E os sons... Bem, eles parecem carregar no vento, vindo de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. É suficiente para fazer seu sangue gelar." O vovô interveio. "Eu também os ouvi. E então há as pegadas." "Pegadas?" eu perguntei. Algumas semanas atrás, eu estava consertando uma cerca na borda da propriedade. Enquanto caminhava pela linha, me deparei com essas pegadas bizarras na terra. Eram vagamente humanas, mas havia algo estranho nelas. Os dedos eram muito longos, quase como garras, e o espaçamento estava todo errado, como se o que quer que as tivesse feito caminhasse, como se não fosse nem homem, nem animal. "Ah, eu lembro desse dia. Você voltou para casa pálido como um lençol." "Sim, eu segui aquelas pegadas por um tempo. Elas levavam direto para a selva. Elas foram ficando mais fracas, até que simplesmente desapareceram sem deixar rastro. Era como se o que quer que as tivesse feito simplesmente desaparecesse. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Eu senti arrepios subirem pelos meus braços apesar do calor da cozinha e me perguntava por que meus avós estavam tentando me assustar assim. Ou eles estavam tentando me avisar? Ele se virou para mim. "Tenha cuidado lá fora, está ouvindo? Fique perto da casa depois que escurecer, e se você ver ou ouvir qualquer coisa estranha, volte correndo e nos conte, ok?" Eu concordei com a cabeça, um nó começando a se formar na minha garganta. Eu estava começando a perceber que eles realmente não estavam tentando me assustar. Eles temiam que algo estivesse aqui nesta terra e queriam que eu soubesse disso. Você costuma ouvir histórias assim, onde os adultos sabem algo que as crianças não sabem. E em vez de explicar o que poderia ser e avisá-los para ficar longe, eles simplesmente dizem: "Tenha cuidado", ou "Fique longe de tal e tal lugar", sem explicação. Bem, você sabe o que uma criança vai fazer quando ouve isso. Eles não vão levar o aviso a sério. Acho que essa explicação assustadora adicionada ao aviso realmente me fez ouvir. Aquela noite, e tudo culminou em uma noite abafada no final de julho.
O sol acabara de se pôr atrás das colinas e as primeiras estrelas começavam a piscar. O vovô estava trabalhando em um trator quebrado e me pediu para buscar uma chave inglesa no celeiro. Eu não queria ir sozinho no escuro, mas também não queria parecer um medroso na frente do vovô. Então concordei relutantemente. Além disso, era apenas o celeiro. Não estava terrivelmente longe da casa. Certamente nada de ruim poderia acontecer tão perto. E, no entanto, de alguma forma, a caminhada até o celeiro pareceu levar uma eternidade. Um silêncio sinistro pairava sobre o rancho, quebrado apenas pelo mugido distante do gado e pelo barulho dos meus tênis no caminho de terra. Ao me aproximar da estrutura de madeira desgastada, um sentimento de inquietação arrepiou a nuca. Entrei no celeiro procurando pelo interruptor de luz, até finalmente acioná-lo. A lâmpada nua piscou, lançando longas sombras pelo interior bagunçado. Então eu ouvi um som de arrastar fraco, como se algo se movesse nas sombras no fundo do celeiro. Rapidamente descartei como um rato ou um dos gatos do celeiro. Mas, enquanto começava a vasculhar a caixa de ferramentas desorganizada do vovô, ouvi distintamente o que parecia ser um sussurro rouco e baixo. Virei-me em direção ao som, coração acelerado. Lá, agachada nas sombras do canto mais distante do celeiro, estava uma forma. Parecia humana, mas havia algo de não natural na maneira como se dobrava sobre si mesma. Na luz fraca, eu vi um vislumbre de pelo emaranhado sobre membros longos com pontas de garras e olhos que brilhavam com um brilho amarelo feral. A coisa estava curvada sobre o que parecia ser a carcaça roída de um coelho ou talvez uma galinha, trabalhando a carne com os dentes. De repente, torceu a cabeça em minha direção, como se notasse minha presença pela primeira vez. Nunca esquecerei a visão do rosto daquela coisa. Os traços eram horrivelmente distorcidos, presos em algum lugar entre homem e animal. A criatura emitiu uma sequência de ruídos guturais e inumanos, como nenhuma linguagem que eu já tivesse ouvido. O terror explodiu em minhas veias, deixei cair a lanterna e corri. Atrás de mim, ouvi um rosnado e o arrastar de garras na madeira. Não ousei olhar para trás, apenas corri mais rápido do que jamais havia corrido em minha vida, mal sentindo meus pés no chão. O ar da noite queimava em meus pulmões enquanto corria pelo caminho até a segurança da casa do rancho, talvez a 50 metros de distância. Eu tinha certeza de que aquela coisa estava bem atrás de mim. Atraídos pelos gritos, o vovô veio correndo do trator em que estava trabalhando e a vovó correu para a varanda. Foi então que cheguei ao degrau inferior da varanda. Minhas pernas falharam e eu desabei ali, balbuciando incoerentemente sobre a coisa no celeiro. A vovó se ajoelhou ao meu lado, seus braços envolvendo minha estrutura trêmula. "Está tudo bem? Você está seguro agora? Nós te pegamos." Olhei para o lado. O rosto do vovô estava marcado pela preocupação, enquanto ele olhava para a paisagem escura em direção ao celeiro. Então ele olhou para mim. "O que aconteceu, filho? O que você viu lá fora?" Eu lutei para recuperar o fôlego, as palavras basicamente se atropelando. "No celeiro, tinha essa coisa. Não era humana, vovô. Era como um animal, mas não era. E estava comendo algo." Olhou diretamente para mim com aqueles olhos amarelos horríveis. O aperto da vovó em torno de mim se apertou. Ela olhou para o vovô. Uma comunicação silenciosa passando entre eles. Ele correu por nós e pegou seu rifle, que sempre ficava encostado na porta da frente. "Fique aqui, menino. Mary, vou dar uma olhada." A vovó tentou protestar. "John, tenha cuidado. Se for o que estamos pensando..." Ele assentiu gravemente. "Eu sei, mas tenho que ter certeza. Não demoro." Com isso, ele caminhou, o feixe de sua lanterna balançando pelo quintal. A vovó me segurou perto, sussurrando palavras de conforto, mas eu podia sentir a tensão em seu corpo. Com cuidado, ela me levou para dentro. Os minutos se arrastaram, cada um parecendo uma eternidade. Então, quando achei que não aguentava mais esperar, ouvimos os passos do vovô nas escadas da varanda. A vovó me ajudou a levantar, e nós dois nos viramos para encará-lo enquanto ele entrava no círculo de luz da porta. Ele voltou com o rosto pálido e sombrio.
O rifle pendia frouxo em seu punho e seus olhos tinham um olhar assombrado que eu nunca havia visto antes. A vovó correu para o lado dele, colocando a mão em seu braço. "O que é, John? O que você encontrou lá fora?" O vovô balançou a cabeça lentamente. "Não há sinal da criatura. Mas no fundo do celeiro, bem onde o menino disse que viu." Ele engoliu em seco. Havia tufos de pelo escuro e grosso presos em algumas das caixas, respingos de sangue também ainda frescos. Parecia que algo tinha estado roendo em outra coisa, exatamente como ele descreveu. A mão da vovó voou até a boca. "Querido Deus." O vovô encontrou o olhar dela, e um olhar de compreensão passou entre eles, tingido com um medo que enviou um novo arrepio pela minha espinha. Ele se virou para mim, colocando uma mão pesada no meu ombro. "Você fez bem, filho. Muito bem. Voltando direto para casa como fez." Sua voz estava firme, mas eu podia ver a inquietação em seus olhos. Isso me aterrorizou mais do que qualquer outra coisa que aconteceu naquela noite, ver ele tão assustado quanto eu. A vovó passou um braço em volta do meu ombro, me guiando gentilmente para a cozinha. "Vamos lá então. Vou preparar um chocolate quente para você e podemos esquecer tudo isso, falar sobre outra coisa." Enquanto cruzávamos para o calor e a luz da cozinha, olhei para trás, em direção à porta da frente. O vovô estava lá, olhando pela janela próxima para a escuridão, seu rifle apertado nas mãos. Juro que vi um lampejo de algo em seu rosto. Não era medo. Era como um tipo de reconhecimento sombrio. Eles não me pressionaram por mais detalhes naquela noite. A vovó cuidou de mim, me envolvendo em um cobertor e pressionando uma caneca fumegante em minhas mãos. O vovô sentou-se em sua cadeira de balanço, sua expressão distante e pensativa. Era como se ambos soubessem de algo que eu não sabia, um conhecimento secreto que pesava no ar conosco. Mas nos dias seguintes, à medida que o choque diminuía, meus avós se abriram mais. Começou uma manhã durante o café da manhã. A vovó estava fritando ovos, o chiado da panela se misturando com o crepitar suave do rádio ao fundo. O vovô sentou-se à mesa, segurando uma caneca de café em suas mãos envelhecidas. Ele limpou a garganta, chamando minha atenção. "Filho," ele começou, sua voz grave. "O que você viu lá no celeiro não é a primeira vez que algo assim acontece nessas partes." Ele trocou um breve olhar com a vovó. "Existem histórias antigas, sobre seres que podem caminhar entre os mundos do homem e da fera. Veja bem, você é parte Navajo, pelo meu lado. Sou meio Navajo e cresci na reserva. Os anciãos nos avisavam sobre eles, diziam que podiam assumir a forma de qualquer criatura que escolhessem." A vovó colocou um prato de ovos na minha frente, sua mão demorando no meu ombro. "Eles são chamados de skinwalkers, bruxos que usam magia negra para mudar de forma." Senti um arrepio me percorrer, apesar do calor da cozinha. "Skinwalkers? Como nas histórias que vocês costumavam me contar." O vovô concordou. "Os mesmos. Nunca dei muita bola para essas histórias, pensei que eram apenas superstições e fantasias. Mas depois do que vem acontecendo no rancho, e agora com o que você viu..." Ele parou, seu olhar distante. A vovó continuou. "Dizem que os skinwalkers são atraídos pela dor ou sofrimento. Eles se alimentam disso como algum tipo de sustento distorcido. E essas coisas semeiam o caos por onde passam, virando homem, contra a própria terra." Empurrei meus ovos pelo prato, meu apetite desaparecido. "Mas por que aqui? Por que está nos incomodando?" O vovô suspirou. "Não sei ao certo, filho. Talvez seja a seca ou a doença súbita que está pegando o gado." Tempos de dificuldade como esse trazem à tona a escuridão no mundo, e às vezes essa escuridão toma vida própria. Nos dias seguintes, em pedaços de conversa e momentos de silêncio, eles compartilharam mais. A vovó me contou sobre algumas interações iniciais com a mãe do meu vovô, uma mulher sábia que conhecia os antigos costumes e podia ver coisas que outros não podiam. Uma mulher que tinha sido mais aberta com forasteiros do que outros na reserva.
Ela costumava dizer que há um véu fino entre o nosso mundo e o outro mundo. A vovó contou enquanto descascávamos ervilhas na varanda dos fundos. E às vezes coisas podem passar do outro lado, coisas que não pertencem aqui. Então o vovô falou de seu próprio encontro, anos atrás, com algo que ele não conseguia explicar. Ele estava na pastagem distante consertando uma cerca quando ouviu um sussurro no vento, uma voz que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Estava chamando meu nome, ele disse, sua voz baixa e assombrada. Olhei para cima e lá, no topo da colina, eu vi algo. Parecia um homem, mas se movia de maneira errada, todo trêmulo e distorcido, e seus olhos eram como poços, mais escuros do que a noite mais escura. Corri de volta para casa e não saí novamente até o amanhecer. À medida que os dias se transformavam em semanas, comecei a juntar uma imagem do mundo que nunca soube que existia. Um mundo onde as linhas entre o mito e a realidade se borravam, onde coisas antigas ainda se escondiam nos lugares solitários da terra. O vovô mais tarde me ensinou sinais para procurar e maneiras de me proteger. Sálvia e cedro pendurados sobre as portas e queimados em bastões de defumação, orações e cantos passados de geração em geração. Ele me mostrou como fazer oferendas, pacotes de tabaco e fubá para honrar os espíritos da terra. Essas coisas, quer gostemos ou não, fazem parte de quem somos. Ele explicou enquanto amarrávamos pequenos saquinhos com tiras de pano colorido. Parte da história do nosso povo e agora parte da sua história também. Admito, essa experiência aterrorizante se transformou em algo muito acolhedor. Realmente conhecendo mais o vovô e a vovó, aprendendo muito sobre minha origem navajo. Mas a sombra daquela noite nunca me deixou completamente. Sempre estava lá, espreitando nas bordas dos meus pensamentos, às vezes ressurgindo em meus sonhos. Em algumas ocasiões eu acordava à noite, o coração acelerado, certo de ter ouvido aquele sussurro terrível bem do lado de fora da minha janela. Um sussurro que soava como meu nome. Alguns anos depois, acho que o vovô percebeu que eu havia mudado um pouco. Uma noite, em uma de minhas outras visitas anuais, enquanto o sol se punha atrás das colinas, ele me encontrou sentado nos degraus da varanda dos fundos. Eu estava olhando para o crepúsculo que se formava. Sabe, está tudo bem ter medo, ele disse, abaixando-se ao meu lado com um gemido. Você está pensando nisso de novo, não está? Essas experiências e memórias me acompanharam por toda a minha vida. Existem coisas que não podemos explicar. Estão em vários lugares nos espreitando e esperando a hora certa de se mostrarem para nós e nos consumirem através do medo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça que sua história também pode ser narrada em nosso canal. Um abraço aterrorizante. Até o próximo vídeo.